Obrigada. Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer à Comissão Organizadora o convite que me fez para estar aqui presente. É de facto uma honra partilhar as questões da saúde com pessoas que eventualmente possam não estar tão direcionadas para estas orientações da saúde. Vamos mudar aqui um bocadinho o registro pelo facto, também agradeço as pessoas estarem presentes e poderem ouvir aquilo que os profissionais de saúde têm também a dizer em relação às crianças. Gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao Dr. Ricardo Simões, que foi quem tive o contacto e o prazer de encetar os nossos e-mails daquilo que eu pretendia que fosse conversado. E relativamente às questões que me foram solicitadas, o meu tema tem que ver com os aspectos éticos da responsabilidade parental nas questões da saúde. E tendo em conta que também a organização me deu a liberdade de escolher um pouco as temáticas que ia apresentando, fui afunilar um pouco estas questões da saúde para uma área de uma dimensão que hoje em dia está a ter algumas repercussões na sociedade, não tanto na nossa, mas que há de cá chegar, mas que tem repercussões noutras sociedades e noutros locais e que tem que ver com os movimentos antivacinais. Porquê falar dos aspectos éticos da responsabilidade parental nas questões relacionadas com os movimentos antivacinais em que os pais adotam a atitude consciente e repensada de não vacinar os seus filhos? Porque, de facto, isto tem um impacto não só na vida da criança, mas também na vida da comunidade e na vida de uma sociedade, tendo em conta que podemos colocar em risco aquilo que é o que foi conquistado ao longo de todas estas décadas de investimento na saúde preventiva, no sentido de impedir que as doenças infectocontagiosas pudessem ser transmitidas, sendo que essa prevenção seria feita a partir da vacinação. Temos aqui um retrocesso naquilo que é a conquista da medicina e temos aquilo que é um retrocesso no paradigma da sociedade moderna em que os pais estão a adotar estas questões relacionadas com a não vacinação dos seus filhos. Temos também uma conquista moderna em que o poder paternal passou para a designação de responsabilidade parental e estas questões são importantes porque isto marca o impacto que tem na vida das sociedades e a dimensão que tem também em relação àquilo que é pressuposto ter como responsabilidade do ser pai e do ser mãe. Relativamente a estas questões da parentalidade, os pais não têm a liberdade total de poder decidir sobre aquilo que é a vida e a saúde dos seus filhos. Há aqui uma certa limitação desta liberdade, tendo em conta que as crianças têm a possibilidade de poder decidir sobre aquilo que lhes diz respeito na área da sua saúde. Mas no momento em que são vacinadas ainda não têm esta capacidade. Por isso, esta possibilidade que os pais têm de decidir pelas crianças, em idades muito precoces do seu desenvolvimento, vai de facto ter um impacto na vida dessas crianças. Aquilo que hoje em dia são apresentados como aspectos da paternidade e da parentalidade são aspectos que nós defendemos com muita convicção, os profissionais de saúde, porque os pais são os que tomam as decisões mais importantes em relação à saúde dos seus filhos. E aqui, quando falamos em responsabilidades parentais na área da saúde, não podemos nunca deixar de mencionar o conceito de vulnerabilidade. O conceito de vulnerabilidade é fundamental na área da ética e na área da bioética. Porquê? Porque toda a pessoa vulnerável é aquela que apresenta condições de fragilidade em relação à sua dignidade, em relação àquilo que é a sua forma de estar, e os pais têm que ser os grandes, têm que ter a grande premissa de desenvolver aquilo que é a dignidade dos seus filhos, protegendo-os da sua grande vulnerabilidade. Daí também que o direito permitiu que os pais, dentro daquilo que é o enquadramento legal, pudessem tomar decisões em relação aos seus filhos, só que essas determinações têm também alguns limites. Porquê falar destas questões dos movimentos antivacinais? Há movimentos antivacinais praticamente desde o início da implementação das vacinas. Já houve movimentos antivacinais no século XIX, em 1888, houve grandes movimentos na Europa contra as vacinas, porque diziam que as vacinas faziam mal à saúde. O que acontece é que todas as vezes que há movimentos contra as vacinas, vamos verificar aquilo que não era suposto acontecer em países civilizados, nomeadamente no século XXI. É que há retrocessos na saúde das populações e há retrocessos na saúde das crianças. E isso, de facto, tem um enorme impacto na sociedade, tendo em conta que a responsabilidade da não vacinação é dos pais. E é aqui que reside a nossa premissa e a nossa vontade de falar sobre
sobre aquilo que na nossa sociedade está desenvolvido como responsabilidade parental e que os pais, tendo num país como o nosso, em que Portugal não é obrigatório a vacinação, os pais tomam deliberadamente a posição de não vacinar os seus filhos. Isto tem que ver com movimentos das redes sociais, isto tem que ver com a iliteracia científica, isto tem que ver com aspectos em que as pessoas não têm fundamentado do ponto de vista científico uma argumentação lógica para a não vacinação dos seus filhos. Então o que acontece é que há várias campanhas contra as vacinas, em que as vacinas são apelidadas como sendo prejudiciais à saúde e que podem trazer graves efeitos secundários. Sem dúvida que toda a área medicamentosa e todas as intervenções em saúde podem eventualmente ter alguns efeitos secundários. Mas, estando no século XXI e sabendo pelos estudos desenvolvidos mais recentemente e o impacto que as vacinas têm na comunidade, nas populações e na saúde das populações, não nos resta dizer que, sem dúvida nenhuma, que a medida preventiva trazida pela saúde, através da implementação desta medicação, que é a vacinação, tem ganhos significativos na saúde da população a todos os níveis e em todos os países do mundo. Se não vejamos, há aspectos relacionados com investigações de estudos retrospectivos que foram feitos em alguns locais, que por contingências políticas, que por aberrações culturais ou por estados de guerra, as vacinas não foram inoculadas na população e nos anos seguintes houve de facto um enorme aumento de populações que, não estando imunizadas e não estando protegidas, vieram a padecer de patologias que já estavam praticamente erradicadas ou que estavam praticamente desaparecidas. Alguns exemplos destes temos, por exemplo, em 2010, 2011, e só para falar em alguns aspectos mais significativos noutros países, porque de facto o nosso país, este movimento antivacinal está no início e ainda não há dados científicos que nos mostrem a importância que tem no nosso país, mas, por exemplo, no Paquistão, em 2010, 2011 e 2012, foram proibidas as vacinações às meninas porque era considerada que eram os Estados Unidos a conspirar contra aquele país e que tudo aquilo iria prejudicar a sua nação. O que aconteceu é que, no ano seguinte, houve mais 198 casos de poliomielite, quase que o dobro daquilo que estava a acontecer na última década. Um outro exemplo que aconteceu na Nigéria, os imãs da Nigéria consideravam que as vacinas iam provocar esterilidade e que iam disseminar a SIDA na sua população. E foi proibida a vacina para a poliomielite. O que é que aconteceu? Aconteceu que muitas crianças da Nigéria ficaram infectadas com poliomielite, praticamente erradicada, segundo informações dos relatórios da Organização Mundial de Saúde. O que aconteceu é que o agente infeccioso que provocou aquela infecção na Nigéria foi transmitido aos países circundantes e, nomeadamente, a outros países a milhares de quilómetros, o que significa que os agentes infecciosos de facto viajam e nós não podemos sentir-nos seguros só porque na Europa as doenças estão mais controladas, exatamente porque existe vacinação, mas as doenças não têm fronteiras e elas acabam por se disseminar. O que eu gostaria também de dizer para futuros pais ou pais presentes e pessoas que tenham responsabilidades na área da saúde, que é fundamental formarmos a nossa população, no sentido das pessoas compreenderem a importância da vacinação e compreenderem que muitos destes mitos vieram de trabalhos científicos que estavam metodologicamente errados, que do ponto de vista ético tinham enormes problemas, com populações ou amostras populacionais de reduzidíssimo número e que foram estes estudos que, quando foram veiculados pelos órgãos de comunicação social, tiveram um enorme impacto. Estou-me a referir a um estudo muito conhecido, e é esse que tem determinado este movimento antivacinal como sendo a bandeira e o porta-estandarte destes movimentos, e estou a falar-vos disto exatamente porque nós temos que retirar estes mitos e estas falsidades para podermos ser populações mais esclarecidas e ajudar outras pessoas a desenvolver também os conhecimentos nesta área. Porquê? Porque queremos todos proteger as crianças e temos todos nós também essa responsabilidade. Este estudo foi desenvolvido no Reino Unido por um senhor que era um médico cirurgião e que, com um estudo feito em 12 crianças, conseguiu determinar uma correlação direta entre a vacina da VASP, que é da papeira, da varicela e da tosse convulsa, conseguiu determinar e fazer uma correlação direta entre a administração desta vacina e o autismo.
Tendo um enorme impacto este resultado e tendo sido divulgado nos órgãos de comunicação social, aconteceu que isto foi acolhido e muito bem acolhido por todas as pessoas que eram contra as vacinas. E este estudo tem sido avançado como sendo um estudo importante para estes movimentos. O que importa também dizer é que este estudo que foi lançado pela Lancet, que foi publicado na Lancet em 1998, foi retirado em 2004 por ter sido considerado um estudo que todas as informações que nele constavam eram absolutamente falsas. Em 2010, este senhor foi-lhe retirada a carta de médico, ou seja, a possibilidade de poder ser médico foi-lhe retirada pelo Reino Unido e continua no movimento antivacinal, ou seja, nós estamos a ter pressupostos errados relativamente àquilo que é um estudo errado que foi disseminado em larga escala e que a partir daí, de forma acrítica, as populações e os pais passaram a utilizar este estudo como sendo uma defesa para a não vacinação dos seus filhos. Há aqui enormes problemas éticos relacionados com a não vacinação das crianças. Um enorme problema ético é, por exemplo, o artigo 24 da Convenção dos Direitos da Criança não está a ser respeitado. Porquê? Porque as crianças têm o direito de ser protegidas na sua saúde e têm o direito de ver protegida a sua saúde preventiva, no sentido de que a promoção da saúde e a prevenção da doença seja feita em larga escala, que dentro deste panorama da saúde estão, de facto, implicadas as vacinas. Não é respeitado o artigo 64 da Constituição da República Portuguesa, que diz que todos os portugueses e os cidadãos portugueses têm direito às melhores condições de saúde e a obrigação de a proteger e de promover. Neste caso, quem tem a obrigação de proteger e promover são os pais, que acabam por não respeitar aquilo que são as suas responsabilidades, no sentido em que não vacinam os seus filhos. Não é respeitado também o artigo 14º da Declaração Internacional de Bioética e dos Direitos Humanos, no sentido em que a saúde e a promoção da saúde e a prevenção da doença é um direito fundamental de todos os cidadãos. É também desrespeitado o princípio da beneficência. As crianças têm o direito à sua promoção da saúde, as crianças têm o direito a prevenir doenças e os pais, com estas determinações, tendo como base argumentos cientificamente errados, estão a impedir que as crianças tenham acesso a este bem, que é a saúde. Não é respeitado o princípio da não maleficência, porque os pais que impedem os seus filhos de ser vacinados, tendo em conta teorias ecologistas, consideram que a criança deve ser submetida à doença para que possa, a partir daí, adquirir imunidade e, ao adquirir imunidade a partir da doença, fica imunizado e não vai nunca mais ficar doente. De facto, isto é de um senso comum absolutamente desastroso, porque se temos uma possibilidade de prevenir as doenças e de imunizar as crianças de forma artificial, por que submeter as crianças a doenças quando não conseguimos controlar os efeitos da patologia e não conseguimos antever as consequências e o impacto que terá na saúde daquela criança? Também há outros problemas éticos relacionados com estes movimentos, que é o facto de não estarmos a respeitar o princípio da beneficência das comunidades. Porque a partir do momento em que, em larga escala, se disseminar estas questões das crianças não serem vacinadas, todos nós, mesmo aqueles que estão vacinados, passam a estar em risco. E nós temos que estabelecer também um compromisso com a comunidade e temos que estabelecer um compromisso e fazer aqui um equilíbrio entre aquilo que é o bem individual e o bem comum. Relativamente àquilo que é o princípio da autonomia da criança, também é respeitado. Porque os pais, devendo e tendo o dever e a obrigação de respeitar as crianças, estão a usufruir de um direito que a lei lhes dá, que é a possibilidade de poder decidir sobre a saúde das crianças e que estão a decidir sobre um aspecto que pode, de facto, ter um enorme impacto na saúde daquela criança e um enorme impacto naquilo que será, possivelmente, a sua saúde no futuro. Como, por exemplo, se a criança não for vacinada, pode, eventualmente, imaginemos um homem, desenvolver a papeira tem como uma consequência a esterilidade, então o que nós temos é uma responsabilidade enorme dos pais, não só de fazer com que aquela criança venha a padecer de uma patologia que poderia eventualmente estar eliminada porque a criança estaria imunizada, e temos um homem adulto que pode eventualmente ter problemas de dar continuidade à sua família e à sua genética, impossibilitados por uma questão que foi da determinação dos pais numa idade em que eles não tinham possibilidade para tomar decisões. O que encontro também relativamente a este movimento como um dos aspectos antiéticos
para este movimento é que também não é respeitado o artigo 124 e o artigo 1921 do Código Civil, onde os pais têm a responsabilidade de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para o desenvolvimento daquela criança, para promover a sua saúde, o desenvolvimento da sua personalidade e tudo à mais larga escala, no sentido de que venha a ser uma pessoa verdadeiramente saudável. Estes são os pressupostos éticos que estão inerentes a estas questões dos movimentos antivacinais. O que é que nós, enquanto profissionais de saúde, podemos fazer para fazer com que estes pais compreendam, com que a população compreenda, de que estes movimentos são, de facto, maléficos para a criança e não estão a ajudar no desenvolvimento da sua saúde e que podem, eventualmente, pôr gravemente em risco a sua saúde. Podemos conversar. Todos estes movimentos antivacinais, que não são novos, são momentos de oportunidade para fazer a promoção da saúde, são movimentos para fazer educação para a saúde e são alturas de alertar os pais no sentido de eles retirarem convicções erradas, cientificamente ilusórias, no sentido de poderem, eventualmente, mudar as suas ideias. Está na mão de todos os profissionais de saúde fazer este movimento, está na mão de todos os profissionais de saúde ajudar os pais a pensar. Está também nas mãos dos profissionais fundamentar cientificamente sobre os aspectos que presidem àquilo que é trabalhos científicos feitos em larga escala relativamente à vacina, às vacinações, às imunizações e o impacto positivo que tem na saúde das comunidades e de pensar que todos nós estamos a usufruir de saúde hoje em dia e que tem que ver com estes movimentos da vacinação e estes programas nacionais de vacinação que são implementados na maior parte dos países desenvolvidos e que têm dado, de facto, populações mais saudáveis no sentido em que há a oportunidade de prevenir graves doenças. Muitas delas estão erradicadas, como a varíola, outras estão quase erradicadas, como a poliomielite, o sarampo é praticamente residual, mas ainda existe. Por exemplo, é importante ajudar os pais a pensar que as crianças que não estão imunizadas e que podem eventualmente não ter patologias no seu país, porque há a imunidade de grupo, que isso acontece no nosso país, uma vez que 97% da população portuguesa está imunizada, acontece que quando viajam com as crianças elas ficam sujeitas a agentes infecciosos noutros países. Há um relato recente de que, desde dezembro até agora, nos Estados Unidos, mais de 100 crianças ficaram com sarampo, exatamente porque foram fazer uma visita ao mesmo local, a Disneylândia, e todas essas crianças que tiveram sarampo eram crianças não vacinadas. Isto, de facto, tem que nos servir para ajudar a pensar, para ajudar a ponderar sobre estas questões todas e da enorme responsabilidade que os pais têm em relação àquilo que é a proteção dos seus filhos. Temos que ajudar também os profissionais de saúde a pensar que temos que entrar numa cidadania de proteção da criança e na cidadania de proteção da criança é também adquirir conhecimentos recentes, é também adquirir conhecimentos que são fundamentais de investigações recentes, em que a vacinação é o porta-estandarte daquilo que é um plano nacional de vacinação, como no nosso país, que faz 50 anos este ano e que tem dado grandes contributos para aquilo que é a saúde de todos os portugueses. O que eu gostaria de ajudar a refletir era que todos ficassem com esta frase, é que a liberdade dos pais de não vacinarem os filhos acaba quando começa a liberdade dos filhos de não serem contagiados. Muito obrigada pela vossa atenção.